Olá, bom dia, tudo bem com você? Hoje vamos estar aí dando sequência à nossa reflexão do dia. A reflexão de hoje vai dar sequência aos milagres poderosos que Jesus tem operado na minha vida e na vida de pessoas do passado. E hoje nós vamos dar sequência, estamos aí mais para o final, contando uma parte mais da história do Marcos, mas no início vamos aí refletir um pouco na palavra de Deus. Se você está gostando desse tipo de vídeo, desse tipo de reflexão, não é inscrito ainda no canal, te convido a inscrever, te convido a deixar um joinha para ajudar nosso canal a crescer, para que o YouTube entenda que você está gostando desse tipo de conteúdo e mostre para o máximo de pessoas possíveis. A nossa reflexão de hoje vai ser muito linda. Eu sou Helena Alves, do canal Leninha Mix. Vamos então dar sequência ao estudo da palavra de Deus neste momento. Queridos, na reflexão de hoje nós vamos estar meditando em um texto bíblico que está em Atos. No capítulo 27, a gente vai meditar em alguns versos. E Paulo, ele muitas vezes era perseguido porque ele levava o evangelho. Eu sei que os que estudam a Bíblia já devem ter ouvido muito sobre isso. Em uma dessas perseguições, uma certa vez, aqui no capítulo 27, no verso 9, a partir do 9 em diante, vamos aqui meditando em alguns versos. Quero ler o verso 11, onde Paulo fala que ele tenta advertir, ele diz assim: mas o centurião dava mais crédito ao piloto, ao mestre do navio, do que o que Paulo dizia. Paulo tentava dizer aqui que eles deveriam cancelar aquela viagem porque o mar estava muito furioso. Só que eles não deram crédito. Eles ouviam mais o que ali os que entendiam de mar dizia do que o que Paulo dizia. Mas a situação foi ficando crítica cada vez mais. Quanto mais esse navio seguia à frente, mais ruim ficava o tempo. Sabe aquele tempo que não cessa a chuva? Que não tem sol, que não tem estrelas no céu? Assim ficou a situação. Chegou ao ponto, se você quiser ver esse relato completo, pode ler aqui o capítulo 27 de Atos inteiro, que você vai ver todo esse relato que eu estou citando aqui. Chegou uma situação onde já havia um desespero completo entre todos os tripulantes do navio. E aqui no verso 21, Paulo agora diz: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Paulo tinha tentado avisar, mas eles não quiseram acreditar em Paulo. Eles preferiram acreditar na palavra do homem do que na palavra do homem de Deus. E aqui o verso 22 ele diz: mas agora, agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Amigos, pense bem. Você está em alto mar, no meio de uma tempestade, onde não tem sol, onde não tem estrelas no céu à noite, tudo escuro, e o mar bravo, furioso, e levanta um profeta de Deus e diz que tudo ia se perder menos as vidas humanas. Sabem quantos dias eles ficaram nessa situação? 14 dias. Durante esses 14 dias, aqui o verso 33, eu vou pular um pouco mais, porque o nosso tempo aqui não dá para detalhar. Durante esses 14 dias, aqui o verso 33 diz que Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando estáis sem comer nada, tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo da vossa cabeça. Olha só, que promessa maravilhosa, que esperança Paulo passa agora para esses náufragos. Eu não sei aqui quem já teve a oportunidade de ver
o filme do Náufrago, né? Onde aquele homem passa muitos dias, meses, anos, né, tentando salvar a vida no navio. Mas aqui a situação é diferente porque não tinha só uma pessoa. Aqui tinha muitas pessoas. Aqui tinha nada mais, nada menos do que 276 pessoas. Há 14 dias sem se alimentar. Tendo dito isso, verso 35. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus e na presença de todos. E depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Vendo Paulo ali, o servo de Deus, animado, confiante de que Deus estava no controle daquela embarcação. Eles agora se sentiram animados e começaram também a se alimentar. Mas a situação foi se complicando. Amigo, às vezes a tempestade parece que não vai passar. A tempestade de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. 14 dias, meus amigos. 14 dias náufragos. O navio, quanto mais eles tentavam, pior ficava a situação. O verso 42 chegou a um ponto. Chegou a uma situação em que o parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugissem. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Nisso eles já estavam se aproximando de uma ilha. E a situação estava crítica. Paulo era um dos prisioneiros. E agora vem a ordem do centurião, né, que executassem os presos, para que não corresse o risco que eles nadassem, pudessem sobreviver e se tornar cidadãos livres. Mas vemos aqui que o centurião, os soldados queriam que matasse, mas o centurião viu que Paulo era a pessoa que estava sendo usada por Deus para guiar aquela embarcação. E agora, o verso 44 termina dizendo assim: quanto aos demais, que se salvasse, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Ninguém pereceu naquela viagem. A situação foi terrível, foi crítica, foi horrível, porque as tempestades, às vezes elas vêm de uma forma que a gente não espera. Eu não sei quem tem medo de tempestade, eu tenho dificuldade com ventanias. Trovão não me incomoda muito, relâmpagos também não, mas ventos muito fortes me incomoda. E a situação no alto mar, onde não havia nada onde se pegar, Paulo confiou na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma rocha firme, que está sempre disposta a proteger aqueles que acreditarem na promessa de Deus. Deus é fiel. Ele prometeu a Paulo que ninguém morreria. O navio, sim, foi totalmente destruído. Eles se salvaram em cima de destroços daquele navio. Querido amigo, querida amiga, apegue-se a Jesus, apegue-se ao Senhor. Não se perca, mesmo que o mundo diz que você não vai vencer, você já é vitorioso. Se apegue à palavra de Deus, se agarre nela, mesmo que seja por um momento. Não se solte dessa palavra, firme-se nela. Aqui tem o caminho da vida, tem o caminho da esperança, tem o caminho da salvação das nossas almas. A vida dessa terra é sofrimento,
é doenças, é enfermidades. Muitas vezes a gente pensa que não vai vencer. Não é fácil enfrentar o que o Marcos enfrentou. Hoje ele vai contar um pouco mais do que aconteceu na vida dele após o momento que ele recebeu o terrível diagnóstico do câncer. Ele vai contar para vocês o que aconteceu com ele a partir de quando ele recebeu então o diagnóstico de câncer na vida dele. Marcos, a partir do momento que você descobriu então a doença, como foi os procedimentos? Quem te acompanhou? Você começou a se tratar em Rondônia mesmo ou precisou se retirar? Como foi? Fala pra gente. Então, em 2002, eu iniciei o tratamento para câncer. Tinha um diagnóstico aqui de Paraná, iniciado aqui, mas tive que realizar os exames de fato em Porto Velho, porque é onde que tinha os aparelhos de imagem. Ressonância, cintilografia, tomografia computadorizada, tudo foi feito em Porto Velho no Hospital de Base Hélio Pinheiro. E lá, então, quando eu estava recebendo essas avaliações para confirmar que tipo de câncer que era realmente, porque o médico já tinha falado que era câncer de osso, mas precisava de fazer toda a triagem e também o histórico hospitalar. Eu fiquei internado no João Paulo II, que é um hospital público que nós temos lá, muito cheio na época. Era para ficar internado no hospital de câncer que tinha lá, era uma clínica de câncer chamada São Peregrino. Esse São Peregrino não tinha condição de abrigar muita gente, porque era muita gente vindo do interior, e era um hospital que tinha para a região Acre, Amazônia, Rondônia e Mato Grosso. Então ele era uma clínica, na verdade. Então nós ficamos no João Paulo II, mas com os exames feitos pelo hospital de base. Então os médicos confirmaram, e um deles, que já tinha feito especialização no Hospital do Câncer de Barretos, ele achou melhor ir se encaminhado para lá. E até então minha família não sabia ainda que eu estava com câncer. Aí os irmãos da igreja que tinham me acompanhado quando eu estava trabalhando em literaturas na cidade de Paraná, então eles avisaram e eu recebi então a visita dos meus familiares, principalmente meu pai. Meu pai se dirigiu até lá e assim nós ficamos juntos até receber o caminhamento que era para ir para São Paulo. Vocês acompanharam a história, um pouco mais da história do Marcos e viram um pouco da vida desse homem pelo qual eu aprendi a amar. E amanhã a gente vai continuar essa história. Vocês vão ver como Deus pode mudar a história da vida de uma pessoa. Não perca a parte de amanhã. Amanhã você vai saber como foi os procedimentos após a cirurgia, se o Marcos ainda se trata, se ele está 100% curado, o que o Marcos faz hoje. A gente vai fazer isso amanhã. Nesse momento eu quero orar com você, agradecendo a Deus pela mensagem maravilhosa que Ele nos deu de salvação e de esperança, e por Ele ter salvado a vida do Marcos. Vamos orar. Querido Deus, Pai maravilhoso, Senhor, Criador do céu e da terra, Teu é o poder, Tu é a glória, o reino para todo sempre. Pai querido, na minha frente, ouvindo essa mensagem nesse momento, pode ter pessoa enferma, podem ter pessoa com problema como o Marcos, Senhor, podem ter pessoas com outro problema. Tu conheces, Senhor, cada pessoa que está ouvindo essa oração nesse momento. Por isso, nesse momento, em nome de Jesus, eu quero clamar pela vida dessa pessoa, desse teu filho, dessa tua filha, que o Senhor possa, na tua misericórdia, Pai, abençoar e ajudar, porque o Senhor é bom, porque as misericórdias do Senhor duram para sempre. Eu te agradeço e te peço, em nome de Jesus. Amém.